nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, na história dos santos, eu vou falar de São Sérgio. Hoje, celebra aquele que foi martirizado em Cesareia da Capadócia, no tempo do imperador Diocleciano. São Sérgio vivia no deserto enquanto todos os cristãos estavam sendo perseguidos e entregando a vida em sacrifício de louvor. Por ocasião das festas em honra a Júpiter, Saprício, governador da Armênia e da Capadócia, mandou reunir os cristãos no templo dedicado ao Júpiter e obrigou a prestar culto a esse deus pagão, movido pelo Espírito Santo, para ir a Cesareia. Lá ele encontrou no centro da praça essa imagem de Júpiter, considerado como o maior dos deuses entre os pagãos. Aqui a gente já vê na história desse santo que os cristãos estavam sendo perseguidos na época e se entregando a vida em sacrifício. Já no início dessa história desse santo, de que ele vivia no deserto, São Sérgio, mas ele vai para essa cidade chamada Cesareia, movida pelo Espírito Santo. Por quê? Porque lá estavam cultuando a esse deus pagão chamado Júpiter. Aqui diz a história que ele era o maior dos deuses entre os pagãos. E aqui o povo estava adorando, o governador chamou até os cristãos para fazer essa prática de adorar esse deus pagão. E diante dessa imagem, o sacerdote pagão acusava os cristãos e os considerava como motivo de serem eles o culpado da omissão dos deuses diante da necessidade do povo. E aqui estão culpando esse povo, por isso que eles estão passando necessidade, dizendo que é porque não está adorando esse deus pagão. Apareceu quem? Apareceu São Sérgio na época. Para quê? Para combater a essa adoração a esse deus pagão. Aí Santo Sérgio diz assim: venerado eremita reprovou com veemência o culto ao ídolo, proclamando a todos que somente o Deus vivo, verdadeiro Jesus Cristo, o Deus dos cristãos, era digno de todo louvor e adoração. Olha a coragem desse santo. Diante do governador, diante desses homens poderosos, olha o que ele fez. Ele disse que somente ao Deus verdadeiro. E por ele falar esta verdade, porque existe as pessoas dizem que nós adoramos santo. Não. Está aqui um santo defendendo um culto pagão. Porque eles estavam adorando essa imagem chamada Júpiter, que considerado o maior, na época, era do maior dos deuses entre os pagãos. Então aqui ele diz, esse santo fala para quê? Que nós não devemos adorar esses deuses falsos, mas sim o Deus verdadeiro, que é Jesus Cristo. Então os santos, eles sempre apontaram para Cristo. E por ele falar essa verdade, por ele falar que nós devemos adorar somente a Jesus Cristo, e ele foi conduzido perante o governador, que condenou à morte. E São Sérgio foi decapitado imediatamente. Então esse santo, ele morreu, mas ele anunciou a verdade. Ele se entregou por inteiro. E há exemplo de São Sérgio, que nós podemos tirar hoje da nossa vida. O que é que nós temos que matar hoje dentro de nós? A nossa vontade, nosso desejo. O que é que nós podemos fazer para que a gente possa bem servir melhor a Jesus Cristo, assim como estes santos serviram. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.